E aí, vocês estão bom? Então, hoje nós vamos para a segunda edição desse quadro que já é uma tradição brasileira, né? Desse quadro que já é esperado, né? Pelos fãs da nona arte, isto é, vídeos no YouTube. Bem, vamos lá, né? Normalmente um vídeo onde eu falo de forma mais contraída sobre coisas diversas, né? Sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou pensando e seguimos, né? Mas, como nós chegamos a 100 inscritos, olha só que coisa impressionante, 100 inscritos, já começo a receber os convites de publi no meu privado. Deixa eu responder algumas coisas, certo? Algumas coisas que ficam aí no ar, né? Primeiramente, por que o meu handle, o meu username, o meu apelido na rede social contém o padre, né? Se as pessoas conhecem no meu Instagram, a mesma coisa ocorre e tal, mas aqui no YouTube principalmente é Luix, underline o padre. Começando por Luix, não é nenhum tipo de, de coisa específica, simplesmente porque o meu ser possui muito sotaque, né? E um dos que acaba sendo mais influente em terminações de SZ muito graves o carioca. Então parece X toda vez que eu falo meu nome. Eu não sei por que isso acontece, eu sei como isso se formou. Se formou pelo fato que eu trabalhei com pessoas diversas da minha história e algumas delas eram mineiras, cariocas, sulistas, etc. E aí foi adicionando isso ao meu linguajar e aos meus sotaques. Então, apesar de eu morar na Paraíba há mais de década, é, ainda existem outros vários sotaques que não necessariamente eu tenho contato com eles semanalmente e que ainda perduram. Então, Luiz vira Luix de vez em quando, e aí eu botei o X pela graçola. Mas o ponto é acerca do O Padre. Por que O Padre? E aí vamos lá, o que talvez diminua a quantidade de inscritos e caiamos a 100 inscritos, eu perca as publicidades e passarei fome. O Padre se dá por ser o meu nickname, apelido, handle, quando eu fazia parte do movimento comunista, certo? Eu já ri você. Nesse momento você já pode clicar ali e falar: ai, comunismo, meu Deus, a igreja cristã acabou. E todo esse tipo de coisa. Mas sim, eu fiz parte do movimento comunista, até hoje milito, não necessariamente no Partido Comunista ou no movimento comunista, mas em, em filiações de esquerda, né? Mas, bem, era engraçado, né? Porque normalmente você, sendo um comunista, ou você se torna ateu, ou você adere à totalidade de coisas como teologia da libertação e todo esse tipo de coisa. E eu não conseguia manter as duas coisas ali, né? Sabendo as contradições de cada uma delas, mas vivendo em paz com isso, entre o que era a minha fé dogmática, espiritual e vivida em comunidade, e o que era a minha o meu pensamento político, a minha organização social, etc, etc e etc. Então isso acabava gerando essa relação, né? Porque as pessoas viam que você era um cristão, né? Então alguns mais afoitos, né, queriam lhe trazer ao ateísmo, outros já mais formulados, né, dentro dessa vivência, já achavam que você ia para alguma paróquia, teologia da libertação e tal, esse tipo de coisa, você fazia parte de algum outro grupo e tal. E não era o meu caso, né? Não era o meu caso. Sempre fui um cristão dogmaticamente bastante ortodoxo e tal. Tenho bastante conhecimento da heterodoxia, teologia da libertação e tal. Tem muita coisa que as pessoas tiram para lixo de início, mas principalmente na parte da interpretação bíblica, tem muita coisa que surge dali e poderia ajudar a contribuir, a florescer ainda mais a nossa compreensão do texto bíblico, mas bem, não quero fazer aqui uma apologia a isso, apenas explicando que o padre vem exatamente desse sentido. Eu estava dentro do movimento comunista e era um cristão ah, ortodoxo e tudo mais, e isso era um tanto quanto engraçado, ao mesmo tempo que também era, por assim dizer, um caminho evangelístico, por assim dizer. Porque quando esses jovens, principalmente, estavam com problemas, eu era uma pessoa séria, tranquila e estável o suficiente para conversar com eles. Então,
veja, em todos os locais você pode falar sobre o bom evangelho, não é mesmo? Tirado Luiz o Padre, enfim, eu falo bastante sobre futebol aqui nesse canal e quem me acompanha na vida, né, na paróquia, na comunidade local, mas a questão do futebol realmente é uma coisa muito interessante. Gostaria de pegar um pedaço logo após falar sobre isso. Mas também existem outros dois esportes que eu acompanho com bastante afinco, né? Que, assim como o futebol, eu também gostaria de ter tido a capacidade de ter jogado bem. Meu pai disse que eu joguei bem até os 4, 5 anos de idade. Aí ele jogou um computador e um videogame na minha mão e aí eu larguei a bola. Mas esses outros dois esportes eu também tento praticar e, bem, tenho meus altos e baixos neles, mas acompanho, gosto deles e diferente do futebol, ainda tento, né, praticar um pouco, que é, vocês estão vendo o tabuleiro ali atrás, o xadrez, e aí não tem como demonstrar o levantamento de peso, né, mais especificamente o powerlifting, né, o levantamento basista, né. Acompanho os campeonatos, tenho a minha própria periodização de carga, que nas semanas que se passam agora não estão tão evoluídas, porque, bem, o tempo é curto e entre a minha preguiça e a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, ir para academia levantar peso não está sendo uma prioridade. Mas tenho esse interesse. E xadrez, eu tenho minhas idas e vindas de estudo, de focar mais ou desfocar, mas os campeonatos estou sempre acompanhando e gosto bastante. Né? Posso falar sobre isso posteriormente. Acho que levantamento de peso é um pouco mais difícil de falar sobre, porque não tem muito o que se falar, né? É um esporte até bastante objetivo e simples. Mas xadrez, quem sabe? E futebol, sempre estamos aqui arranjando espacinho para falar, né, da nobre arte, né, dessa que é a primeira das artes, o futebol. Então, sobre o que eu estou lendo, né, vamos começar pelo que eu estou ouvindo. Eu gostei muito, tá? Eu não estou ouvindo nada em específico, né? Mas eu gostei muito que a abertura do jogo da seleção brasileira, sábado passado, na Rede Globo, foi onde eu assisti, tá? Televisão aberta, onde tem menos delay. Podemos falar mais um pouco sobre este delay daqui a pouco também. O clipe de abertura foi com Novos Baianos. Eu achei isso fantástico. Por quê? Porque eu estou farto de jogos da seleção de vôlei, futsal, futebol de areia, handebol, qualquer coisa que seja, metem um Imagine Dragons, metem um Viva La Vida do Coldplay e eu fico no ódio com isso. Ódio. Primeiro, porque são duas músicas dois tipos de música muito intragáveis, a não ser que você ganhe dinheiro sendo coaching de alguém na internet, enganando essa pessoa sobre performance individual. Porque é muito chato e só serve unicamente para vender curso de marketing. Aí você bota isso na coisa que é de verdade, sabe, sincera, coisa que tem dedicação das pessoas, que move os afetos de uma nação inteira. Aí, ninguém aguenta isso, que era uma coisa desgraçada, assim. São músicas que deveriam ser proibidas de existirem, porque ela já, mesmo que o Coldplay não tenha feito com essa intenção, e tenha alegrado as pessoas em seu lançamento, mesmo que o Imagine Dragons não tenha feito nessa intenção, e tenha alegrado pessoas no seu início, né, na forma como se deu, a partir do momento que se tornou música para meter golpe nos outros, deveria se ter uma sanção social sobre ela, é o que eu acho, certo? É exatamente o que eu acho, então, sim, terrível. Mas isso foi corrigido, né? Começamos com Novos Baianos, excelente Novos Baianos, ouçam Novos Baianos, é muito bom, muito bom. A musicalidade para a época deles é qualquer coisa, né? Basicamente, eles estavam uma década pelo menos à frente na construção, né, desse tipo de música. E as letras também têm um teor ali da crítica política, mas que não se leva, às vezes, nem tão a sério, né? O que eu acho profundamente interessante. E foi legal, foi legal. Achei que os cristãos iam reagir pior, né? A parte do iluminar os terreiros que tinha na música, mas pelo visto os cristãos ficaram um pouco mais brabos com o fato da seleção supostamente não ter jogado bem, né? Então, a minha expectativa foi frustrada de me estressar mais uma vez com, bem, o baixo nível cultural da cristandade, convenhamos.
Então é isso. Ouçam Novos Baianos, não que eu esteja ouvindo agora, mas é algo que eu já ouvi, é algo que eu gosto bastante, é algo que eu tenderei a visitar nos próximos dias novamente, a discografia deles. Acerca de leitura, curiosamente, eu estou tentando, né? Eu já disse, meus horários estão uma loucura. E, bem, eu gosto de levantar peso, eu também gosto de ler, mas não está necessariamente ganhando foco nos breves momentos livres que eu tenho para fazer a leitura e o levantamento de peso. Então eu estou martelando para tentar vencer Menino de Engenho de José Lins do Rego. É uma leitura que eu nunca fiz, né? Certo? Eu nunca fiz essa leitura. É uma leitura que nasce por uma motivação, mas ganha outra no meio do caminho. Explico. Moro na Paraíba, João Pessoa capital. Existe um espaço cultural aqui que ganha o nome deste autor, José Lins do Rego, no qual normalmente eu lá frequento para assistir filmes com a minha amada, e outros eventos culturais que possam acontecer. E, bem, percebi que conhecia o nome da pessoa, conhecia a sua autoria, conhecia essa obra, mas nunca tinha lido. É só que vexame. Então, tratei de resolver isso. Ao mesmo passo, o pastor César Rios aceitou o chamado para a minha igreja, né, para vir à minha congregação, e um dos pontos citados, né, do seu interesse de vir à Paraíba era exatamente porque José Lins do Rego foi um dos responsáveis por cultivar nele um interesse pela leitura. Veja só que coisa maravilhosa. Então, falei, caramba, que legal, né? Meu pastor, novo pastor está vindo aí. Vou acabar lendo um dos livros que provavelmente influenciou ele a vida de estudos e tal, e que acabou gerando sua, então, às vezes, seu foco, né, para se tornar pastor posteriormente. Então, tá aí, acabou ganhando um novo sentido. Estou na Batalha é um livro muito bom, é um livro que não é nada longo, mas, bem, a completa anarquia dos meus horários está dificultando que eu consiga ler, que eu consiga praticar exercício, que eu consiga... Uma tristeza, né? Então, eis a vida. Vamos ao assunto principal do vídeo. O assunto principal do vídeo é Copa do Mundo. É o assunto principal da existência humana nesse exato momento. Nada é mais importante do que isso, então falaremos sobre. Primeiramente, falei sobre delay, certo? E de fato, as transmissões pela internet estão com mais delay do que a TV aberta. Agora, eu estou observando que as pessoas estão sofrendo com delays maiores do que deveriam por não saber utilizar a ferramenta, certo? Então, por exemplo, tem jogos que não estão passando na Rede Globo, né? A Rede Globo está passando, na fase de grupos agora, 2 jogos por dia, não, a gente tem 4 jogos por dia. Quando chegar o mata-mata, ele vai passar metade dos jogos, igualmente. Então, vários jogos você tem que acompanhar pela Casa TV, que é quem tem todos os jogos. Ocorre que, se você simplesmente colocar o player para tocar na Casa TV, e seguir sua vida, você vai ter um delay ali de 15 a 20 segundos, pelo menos pelo que eu consegui traquear, né? Não de acordo com a Rede Globo, né? Se for de acordo com a Rede Globo também não tá com esse delay zero também que estão informando, tá chegando a 2, 3 segundos, certo? Eu comparo isso com provedores de estatística e provedores de odds que tem pessoas diretamente lá no campo e que estão dando sinais diretos para as casas de aposta, para exatamente para os gerenciadores de estatísticas e tudo mais, e aí isso precisa, ó, não pode ter nenhum tipo de delay, porque senão as pessoas vão explorar a debilidade disso aí, principalmente nas casas de aposta. Então é o melhor lugar possível para você acompanhar delay. Então, a Rede Globo está com uns 3 segundos de delay a esses serviços, e a Casé TV acaba tendo 15 a 20 segundos a depender do jogo. Entretanto, desse delay da Casé TV, eu diria que uns 10 segundos a 12 segundos é buffering armazenado. É um buffering que ele já tem para evitar que o seu jogo trave. Mas se você tem uma condição de ter uma internet estável nesse aparelho, alguém que consegue entregar a banda suficiente para aquele padrão de qualidade de imagem, você não precisa ter esse armazenamento. É uma coisa que é colocada para dar uma comodidade, para não travar a tela em alguma oscilação de rede. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar no player da Casa TV, no YouTube no caso, e veja no YouTube, porque a Casa TV, nesse serviço tipo Samsung TV e essas coisas, aí tem um delay de minuto, é uma coisa assim absurda, mas no YouTube, você pode pegar a velocidade de reprodução e jogar para 2. Aí vai ficar... Em algum momento ele vai travar e vai voltar. E ele vai ter gasto todo o buffering e daquele momento em diante ele vai ter a transmissão no ponto zero. E aí você vai ter um delay que era para ser de 15 a 20 segundos, vai cair para 5 a 10 segundos. É uma coisa muito, 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 muito
boa, né? Uma coisa muito boa, bastante aceitável, ainda mais pelo fato de estar sendo de graça, né? O evento pela internet. Bem, eu mesmo digo isso, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que, bem, mais fácil meu pai ele nasceu em 75, provavelmente ele é a primeira Copa que ele conseguiu acompanhar, né, com alguma consciência de estar vivo, foi a Copa de 82. E bem, não é comum você acompanhar todos os jogos da fase de grupo e todos os jogos que estão acontecendo, porque isso nunca foi uma realidade para o brasileiro. A realidade do brasileiro sempre foi ver os jogos da seleção, um ou outro confronto entre seleções campeãs ou seleções, sabe, relevantes para aquele torneio e tal, mas de assistir um Turquia e Austrália, de assistir um Irã e Nova Zelândia, isso não existia, isso simplesmente não existia, a não ser que você tivesse uma boa grana para contratar, bem, os jogos pela TV fechada e muitas vezes comprar, inclusive, serviços internacionais que iam prover isso. Então, assim, é uma coisa completamente diferente. Eu vejo muita gente, principalmente, como eu já disse aqui do meu lado político, né, da esquerda, mas tem muito patrocínio de aposta, isso. Legal, tudo isso é verdade. Mas eu não quero também ser o ridículo e dizer, cara, apesar de tudo isso, estão proporcionando algo que eu nunca tive, algo que meu pai nunca teve. Meu pai já acompanhou uma quantidade absurda de Copas, né? Eu nasci nos anos 2000, então consciência mesmo eu tive em 2006, 2006, 2010, 2014, 2018, 22 e agora só em 2026 que eu tenho essa oportunidade de acompanhar fase de grupos, de conhecer os times, de ter um pré-jogo para você conhecer as seleções e tal, para quem não conhece. Isso é uma coisa muito, muito, muito incrível, né? Muito incrível. E aí você tem a sabedoria, né, para não cair nas propagandas se você não sabe o que está fazendo, senão você vai destruir o dia da sua família e a sua sanidade mental e a sua paz, né? Como eu falei no vídeo anterior. Então, delay. Tá? Agora vamos ao ponto principal da situação. Seleção brasileira. Brasil 1, Marrocos 1. Cara, eu sofro bastante. Eu sofro bastante. Eu deveria sofrer menos nessa vida se eu fosse um pouco mais inteligente e simplesmente ouvir as coisas e deixar pra lá. Sabe? Isso é maturidade, isso é ser adulto. Mas eu não consigo, né? Então eu vi uma quantidade gigantesca de opiniões sobre o jogo da seleção contra o Marrocos. E assim, infelizmente até as opiniões mais instruídas estão infectadas por um ufanismo, por um pachequismo, por assim dizer, que não encontra nenhum tipo de eco na realidade, certo? Agora que a Espanha empatou com o Cabo Verde, gigantesco o goleiro Vozinha, mas não apenas ele, o jogo defensivo de Cabo Verde foi um primor, né? A forma como eles se defenderam, a forma como eles identificaram a fragilidade da Espanha de construir pelos lados sem o Lamine Yamal e de não conseguir necessariamente ter essa conexão entre o meia mais à frente e o Oyarzabal para conseguir ter algum remate ao gol, foi gigantesco, né? Fazendo a linha de 5-4, essas duas entrelaçadas em grelha e não passava absolutamente nada e o que passou o Vozinha pegou. Então, assim, méritos gigantescos de Cabo Verde, apesar de ser um vexame para a Espanha. Então, assim, é mais fácil falar agora, quando uma das seleções cotadas para ser campeã, para mim, digo com facilidade, para mim seria França e Espanha logo embaixo. Quando a seleção dessa empata com um time que está estreante na Copa, que não tem nenhuma tradição, cujo os próprios mercados de apostas diziam ser um massacre da Espanha e não se confirmou, fica mais fácil falar sobre o assunto. Eu gostaria de ter gravado antes para não parecer que agora eu estou me aproveitando. Mas o fato é, o Brasil entrou em campo com o Marrocos num sentido de igualdade. Se não igualdade na qualidade técnica dos jogadores, onde de fato, se você olhar posição por posição, o Brasil tem muito mais craques ou estrelas, alguns deles já num espaço final do aproveitamento das suas carreiras, importante dizer isso, e aí vem a crítica que se faz ao Casemiro de forma equivocada, mas que existe uma crítica a ser feita. Mas se você coloca lado a lado, a qualidade técnica da seleção brasileira pode até ser maior do que Marrocos. Mas a organização tática e a coesão desse elenco, a forma como foi feito o ciclo, apesar deles terem mudado de treinador há pouco tempo, treinador que veio dar uma outra forma de jogar o time, que vem funcionando muito bem, pelo menos contra o Brasil se mostrou bem claro nos momentos iniciais,
essa mistura entre uma coesão de equipe, uma coesão de ideia de jogo e uma boa qualidade técnica, mas ainda tentando se encontrar, cria um conflito profundamente parelho. E foi o que se demonstrou. A parte realmente não compreendida do jogo foram aqueles minutos iniciais do Marrocos. Foram falhas nossas de passe, foram erros individuais que geraram isso, e erros do conteúdo próprio que o jogo se propôs a revelar para o Ancelotti. Aqui eu explico. O Ancelotti não tem mais o Wesley, decidiu chamar um volante para compor essa vaga que surgiu na seleção brasileira, não chamou um outro lateral direito. O cálculo que ele fez foi o seguinte: eu estava na convocação, entre convocar um volante ou um lateral anteriormente, né? A última decisão ele foi entre um lateral e entre um volante. Já que um lateral meu saiu, se foi convocado, vou convocar o volante. Ele seguiu simplesmente o planejamento dele. Sei que o pessoal teorizou muito isso, mas foi simplesmente seguir o planejamento. Se eu não fosse escolher um lateral, eu escolheria mais um volante. Perfeito. Esse é o planejamento dele. E a compensação que ele queria saber é, bem, o Wesley, ele é um cara profundamente agudo, né? Tá se tornando cada vez mais um jogador profundamente agudo pela lateral, e que também faz um papel ofensivo, fazia melhor, né, um pouco antes da sua ida a Roma até. Lembro no Flamengo ele faz alguns papéis, tem as suas falhas, é um garoto, evidentemente, mas tinha um papel defensivo bem importante e tal, e aí veio nesse crescendo pro ataque. Mas o Wesley conseguia, né, bater os dois lados do campo com alguma eficiência, né? Tá longe de ser. E aí a desgraça do mundo é a comparação, né? Mas não é o Cafu. É claro. Depois do Cafu, provavelmente quase ninguém surgiu como Cafu, sabe? Depois do Pelé, absolutamente, né? Difícil, né? E aí, a minha opinião, né? Depois do Dr. Sócrates brasileiro, nenhum jogador de futebol foi tão bom quanto ele. Então, assim, esse que é o grande problema da humanidade. Não dá para se comparar as situações. O ponto é, ele fez um teste. O teste eu tenho o Ibanes, que consegue fazer essa função. O Ibanes, ele é mais zagueiro do que lateral, mas ele já demonstrou no clube a capacidade de fazer também passar muito mais um ala, né? Você não via, por exemplo, o Ibanez chegando a ser um segundo ponto, uma dobra de extremos para fazer cruzamentos, por exemplo, ele chegava muito mais a ala, né? Então ele consegue fazer isso e vamos ver no que dá. O ponto é, esse teste tinha que acontecer com uma seleção que conseguia explorar isso. Porque você fala, mas foi fazer o teste contra o Marrocos? Então, se faz contra o Haiti, o Ibanez ia passar desapercebido. Aí fala, pô, funcionou. Aí chega lá na frente, pega uma Espanha, pega uma França, pega Inglaterra, uma pancada tamanho do mundo. Pelo menos agora nós sabemos que o Ibanez ele consegue fazer a posição desde que ele tenha o confronto com o cara de frente. Se ele estiver na diagonal ou de costas, perdido. Então, foi o teste, era importante fazer o teste. E o que me tranquilizou foi, esse era um problema. É um problema que foi resolvido. Se você precisar defensivamente corrigir isso, o Danilo faz a posição perfeitamente bem. Assim, não tivemos nenhum risco pela direita com o Danilo. Então, ele consegue fazer o serviço. E aí isso gera uma questão, né? Não conseguiremos ter um lateral direito que vira ala pela direita. Então, assim, essa formação tática provavelmente foi pro vinagre. Vamos ao segundo ponto, né, desse primeiro tempo. Casemiro. O Casão, ele é um craque, certo? Não tem o que falar. Ele é um dos melhores volantes da história do futebol mundial. Ponto, nova linha, né? Não tem quem coloque alguma coisa no currículo dele contra isso. O problema é que o Casemiro chegou naquela fase da carreira que acontece a todo mundo que joga no meio campo, onde você já não tem mais a explosão, ou pelo menos esse jogo demonstrou isso e outros jogos demonstraram, que o Casemiro calha a minha boca e, perfeito, eu não quero ter razão, eu quero ganhar a sexta estrela aqui. Ele não tem mais a explosão para fazer a volância do jeito que ele fazia e se torna um limbo da posição do jogador. Ou esse cara vai para trás e vira um terceiro zagueiro adiantado, ou esse cara vira um segundo volante, ou muitas vezes esse cara vai até construindo para ser um magista, né? Um magista, que vai ficar ali na posição de 8, mas se confunde muito com o 10. Parecido, por exemplo, com o que o Xavi fez uma parte da sua carreira, o que Iniesta fez uma parte da sua carreira. Não eram jogadores necessariamente que se movimentavam muito, mas eram jogadores que distribuíam bem. Me falta perceber o Casemiro com essa capacidade de construção, né? Então é bem provável que nesses últimos anos de carreira ele caia um pouco mais para virar um terceiro zagueiro, um primeiro combate na frente da zaga, e que ele vá menos para frente, porque a recomposição dele quando se perde a bola no meio campo já está um pouco prejudicada.
Então, um dos jogadores vai ficar desmarcado do time. Então, isso é um prejuízo tático absurdo, porque é uma posição, uma região do campo que você não pode ter gente desmarcada, você não pode dar liberdade. Então, o Casemiro está nessa inflexão. E por estar nessa inflexão, nós encontramos dificuldades, né? Encontramos dificuldades nesse sentido. O Casemiro estava bem abaixo, atrapalhando inclusive o jogo do Bruno Guimarães e o jogo do Paquetá, que muitas pessoas criticaram, mas eu vi ele muito mais precisando muitas vezes cobrir a do Casemiro, ou precisando muitas vezes ajudar no retorno do Ibanez do que necessariamente fazendo um jogo ruim. Né? Quando ele estava na sua posição, fazendo a sua função, eu achei o jogo do Paquetá até bastante decente. Então, o ponto é, essas duas coisas se corrigem, tá? Essas duas coisas são passíveis de corrigir. O Fabinho entrou e o Fabinho fez um jogo defensivo excepcional. Qualquer pessoa que criticar o jogo do Fabinho achou com a televisão desligada. Um jogo excepcional do Fabinho defensivamente. Se eu não me engano, o Fabinho teve um erro que deu uma bola para eles. E foi esse o único erro da partida inteira. O resto ele fez diversos desarmes, trouxe muita segurança, acalmou o jogo quando era necessário. Excelente. Então, assim, problemas que existem podem ser corrigidos e que são percebidos e corrigidos contra seleções de alto nível, não tenho medo disso. Eu definitivamente não tenho medo. Eu tenho medo dos problemas que nós não sabemos que nós temos, certo? Que o ciclo não permitiu ver, ou que pelo menos sob a batuta do Ancelotti a gente não conseguiu ver. Isso eu tenho medo. Mas isso que apareceu no jogo contra o Marcos, eu não tenho medo, porque já existe solução para isso, com o prejuízo de sabemos que não vamos conseguir jogar com a linha de 4 lá atrás, onde atacando um dos laterais vai fazer a ala e segurar um 3 lá atrás. Isso me preocupa um pouco, mas me preocupa um pouco porque é uma arma contra algumas seleções, principalmente que jogam com 4 no meio, porque você consegue colocar a linha de 5 no meio com esse lateral que vira um ala, e aí você consegue superioridade no meio, e aí o atacante vai brigar, os dois atacantes lá na frente, ou 3, se virar um 3-4-3 depois de uma progressão de linhas, vai brigar com os dois zagueiros e cada ala vai fazer combate contra os laterais. Então vira um jogo de 1 contra 1, e 1 contra 1 nós temos 1 contra 1 muito forte. Eu acho que é o único time que tem 1 contra 1 mais forte que a gente é a França. Então, assim, a gente perde essa ferramenta. Agora, críticas que eu tenho que fazer ao Ancelotti, certo? No final das contas, eu tô aqui falando, não, o Ancelotti só seguiu o planejamento, e eu realmente acredito, acho que as pessoas forçam um pouco a barra, já tem gente dizendo que... Não, tem gente dizendo não, hoje de manhã, no dia que eu gravo esse vídeo, dia... caramba, o celular não mostra mais. 16 de junho, dia 16 de junho. O pessoal da TNT Sports já estava questionando se o Ancelotti teve sorte na carreira, sabe? Se os triunfos do Ancelotti foram sorte, né? Porque no Milan ele teve grandes jogadores, no Real Madrid grandes jogadores. Viva o jornalismo esportivo brasileiro, né? Uma coisa deplorável. O ponto todinho aquele que tem falado do Ancelotti é que no segundo tempo ele volta corrigindo a atuação, e logo após ele faz 2 mudanças, que eu pessoalmente não entendi, certo? Pessoalmente eu não entendi. A saída do Igor Thiago é muito comemorada, mas assim, não fez o menor sentido objetivamente. Porque o Igor Thiago, você critica ele não dribla todo mundo, ele não faz 1 trilhão de gol. Ele tem uma primeira chegada defensiva que nenhum dos outros nossos atacantes consegue conceber para o time. Ele consegue sozinho segurar 2 zagueiros lá atrás, impedindo que a saída apoiada dos caras seja em superioridade vindo para o meio campo. E isso é uma coisa que no futebol moderno, contemporâneo, tem muitíssimo valor. Além do fato dele ter uma grande explosão em força física, que faz ele dar o primeiro combate e forçar erros na saída de bola. Então, assim, o Thiago tem esse valor, certo? Ele não vai trazer necessariamente a quantidade de gols que você espera, mas ele vai trazer esse valor. E dado que você conseguiu, sabe, conseguiu resolver o problema do meio para trás, as trocas lá na frente têm que ser feitas com muita sabedoria, certo? E no primeiro tempo, acho que quem ficou apagado no primeiro tempo, mais 15 minutos do segundo tempo, foi o Rafinha. Acho que a saída era muito mais do Rafinha do que do Igor Thiago. O Igor Thiago não tem culpa. A única bola que chegou contra ele veio acima da cabeça dele. Não tem culpa de ter perdido um gol que ele não podia fazer. Então, é isso. As pessoas falam muito, não, tem que entrar o Endrick, tem que entrar o Endrick. Eu concordo, tem que entrar o Endrick. Agora, tem que entrar o Endrick a partir do momento que você consiga garantir uma solidez defensiva do meio campo para trás. Então, assim, você não vai ter mais o combate no meio. Seu meio campo vai ser Casemiro e Bruno Guimarães. O Casemiro que já não tem mais a capacidade de dar o bote. E o Bruno Guimarães, que gostaria de ser muito mais um cara criativo do que um cara defensivo. E os caras estão chegando em 4 para atacar esse cara. Tem certeza que você quer ter o Endrick lá na frente? Porque assim, o Endrick faz os gols dele e tal, todo mundo torcendo. Evidentemente gostaria
que o Endrick se tornasse um camisa 9 da seleção, ele tem muita qualidade para isso. Agora o problema é, contra uma seleção séria, contra uma seleção forte, você está disposto a colocar o jogo todo a perder porque você quer só ver o menino lá na frente, porque supostamente ele vai fazer um gol? Porque é perfeito, nós entramos naquele bingo. Eu faço um gol, você faz um gol, eu faço um gol. E aí tem que ver quem vai ter mais número antes do juiz optar. E aí eu já não acho que seja o tipo de jogo na Copa do Mundo onde uma derrota acabou. Talvez na construção de campeonato de liga isso funciona bastante, mas numa Copa tenho minhas dúvidas. E aí a entrada do Matheus Cunha, ela perde ainda mais sentido, né, na composição. Porque o Matheus Cunha, ele gosta de jogar atrás, certo? E aí ele faz a do Igor Thiago, que já não é um local que ele fica muito confortável no campo. E aí a gente perde um marcador. A gente perde um marcador na frente e perde um marcador atrás. Então a primeira linha do Brasil, a primeira linha central do Brasil, está completamente esfacelada de marcação. Pior, o Ancelotti quis forçar a barra num 4-2-4. Não sei se por pressão de arranjar o resultado de toda forma, não sei o que ele fez. Mas o ponto é, o Brasil ficou completamente exposto quando foi pro 4-2-4. 4-2-4 podia funcionar contra o Haiti. Tá? Sim, e eu assisti o jogo do Haiti, estou dizendo, a seleção brasileira tem muita vantagem contra o Haiti. Porque a pessoa que está dizendo, não, vamos ser destruídos, acabar, é louco, louco, louco. Pode ser que a gente não consiga o resultado, acontece, é futebol, mas o fato é, nós estamos chegando para bater o Haiti. E bater bem o Haiti. Não tem nada de variante nisso. O 4-2-4 vai funcionar contra o Haiti. Contra o Haiti vai ficar lá blocado lá atrás, falta qualidade para sair em transição, então funciona. Mas, novamente, contra a França, contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra Portugal, contra o próprio Marrocos, a gente viu no que deu. Né? Existe um porquê do 4-2-4 não ser tão utilizado há décadas, sabe? E o problema é isso. Os outros times também têm o direito de existir, também têm o direito de defender, têm o direito de vencer o jogo você. Simplesmente que você é a seleção brasileira, tem grandes craques, bota 4 bons atacantes lá na frente, você vai ganhar o jogo. Não é assim que o futebol funciona mais. E está cada vez mais demonstrado, Cabo Verde, Curaçao até no período que conseguiu segurar o empate contra a Alemanha, o Irã hoje, a Nova Zelândia também, a informação está circulando. O futebol não é mais aquele negócio onde 5, 6, 7, 8 players detêm a informação, os treinamentos e dominam os campeonatos. Não é mais assim. O futebol está cada vez mais globalizado, a informação chega, e onde falta capacidade técnica, sobra, se derrama pelo chão a observação tática. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Acho que a seleção brasileira está num ótimo caminho, principalmente depois de ver o jogo da Espanha, de ver que a debilidade que eles tiveram no ciclo para 2022 ainda tem seus resquícios em 2026 e que para resolver isso eles precisam do Lamine Yamal num momento muito bom. Então assim, se esse moleque não pegar no tranco durante a Copa, a Espanha pode ter mais dificuldades, sabe? E aí falta ver o que França e Portugal vão fazer à frente. Mas assim, um dos medos que eu tinha era a Espanha, principalmente porque a gente está com essa debilidade defensiva já há alguns jogos. Mas foi um bom sinal. E o jogo contra o Marrocos também identifica como um bom sinal. Certo? Porque quando você tem um problema, você consegue resolver o problema, não é um problema. Vamos trabalhar dessa forma. Enfim, vídeo longo, falamos sobre muitas coisas, partindo do comunismo para novos baianos, falamos sobre Zé Lins do Rego, falamos sobre meu gosto sobre xadrez, levantamento de peso, futebol. Falamos como você ter menos delay na casa da TV, falamos sobre a seleção brasileira, seus adversários, falamos sobre os absurdos que são falados pela mídia desportiva e os milhões de técnicos que nós temos na população brasileira. Mas é isso, certo? Calma, paz, tranquilidade e nós chegaremos lá. Bem, uma pessoa que eu sei que realmente está feliz é o nosso Lutero. Afinal de contas, a Alemanha meteu 7-1 no Curaçao. Abração em vocês, até a próxima.